Boa noite, irmãos. Hoje, dia 14 de agosto de 2022, estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo, direto da sala Zoom, da nossa reunião. Em nome de Yahshua Mashiach, desejo a todos uma excelente live. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Paz de Yahshua, meus irmãos, boa noite. Que Alvin abençoe a vida de cada um, em nome de Yahshua Mashiach. Em nome de Yahshua Mashiach, desejo a todos uma excelente live. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Paz de Yahshua, meus irmãos, boa noite. Que Alvin abençoe a vida de cada um. Microfone, só um minutinho aqui. Eu vou fechar o microfone do irmão aqui, ficou aberto. Pode ir, Shaul. Paz de Yahshua, então. Que abençoe a vida de cada um. A palavra está sendo revelada para nós, né, irmãos, de uma forma, assim, espetacular, né? Nós vemos o crescimento do filho varão, né? Ele tem uma data de nascimento e tem um tempo a ser cumprido, né? A ministração do irmão Bruno no sábado mostrou muito bem, né? Ele tem um tempo, está sendo contado, né? Porque Ial conta o tempo de seus filhos, né? E não seria diferente com o filho varão, tempo determinado, né? Diferente que Satos prega, que vai ser a qualquer hora, né? Ah, vai ser aquela hora ali, não tem um preparatório, não tem um esforço, né? Vai ser tal data, então vai ser, né? A gente entende que a palavra do papai, ela é muito mais séria do que isso, né? Muito mais séria do que tentar adivinhar, né? Porque de adivinhação ali as denominações estão cheias, né? E a gente vê a necessidade de crescermos em graça e conhecimento, né? Por isso que papai levantou os anciões no final dos tempos, junto com Micael, para poder fazer esse trabalho de ruminar, né? E o papai, ele também revela, né? Ele também revela nos ruminares. Os irmãos vão ver que hoje a ministração é uma ministração tremenda, um entendimento, assim, muito completo mesmo, né? Conversei um pouco com o papai na parte da tarde agora, ele me confirmou, o entendimento está correto. E vocês vão ver, irmão, que tudo está no controle do Pai. É o crescimento, né? Você vê ali que a gente cresce, amadurece, e o Pai nos revela ainda mais coisas, né? Cada dia mais, né? Vamos começar invocando o Papai, né? Pedindo ele direção, pedindo ele que ele venha tomar conta dessa live, né? Porque venhamos colocar em nossos corações, nossas mentes, esse estudo maravilhoso, né? Gratidão, papai, por tudo. Vamos invocar então, irmãos? Assim seja. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, porque tu é nosso Pai. Que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, papai querido e forte e valente, neste momento agradecemos a ti, Pai, por todos os benefícios que tem feito por nós. Gratidão, papai, por nos escolher no final dos tempos para trazer a tua boa nova, papai. Gratidão, Pai, por nos escolher para trazer o teu verdadeiro evangelho, papai. Gratidão cada pedrinha preciosa que está chegando, papai. Capacite-os, dê, papai, discernimento, sabedoria para entender, papai, a tua verdade, a tua palavra, papai. Pois sabemos que o nosso crescimento, papai, é cotidiano, papai. Cada dia mais crescemos, papai. Gratidão, papai, por cada irmãozinho, papai. Gratidão pela vida do mensageiro, pela vida do trono, Gabriel. Gratidão pela vida dos irmãos que estão nos direcionando, papai. Nos encaminhando, papai. Nos ensinando, pai, como professores mestres, papai. Nos capacitando, papai, para aquele grande dia, o dia que iremos guerrear contra Satanás e vencê-los, papai. Através da palavra de alma, Pai, a espada. Ó, meu Pai, gratidão por tudo. Abençoa os irmãozinhos que estão vindo para BH. Abençoa os irmãozinhos que estão tendo planos para vir para BH, papai. Que eles venham ter sabedoria, papai, para lidar, papai, com todos os desafios, com todos os problemas, com todos os detalhes, papai, para organizar a vida onde que eles estiverem e poder vir, papai. Vem para perto da fonte da água, papai, para perto do trono e para perto de Ial, papai, conforme está escrito no Apocalipse 12, papai. O filho varão foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. Gratidão por tudo, papai. Que hoje o teu Espírito venha falar por nós, papai.
que venha nos ensinar um pouco mais a tua palavra, papai. Que o maná de hoje venhamos colher porção dobrada, papai, pois Filadélfia colhe porção dobrada todos os dias, e que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, meus irmãos. Assim seja. Irmãos, eu vou pegar 4 irmãos para fazer uma pergunta, que hoje essa pergunta vai ser o tema da nossa reunião, tá? Quando a gente fala, né, a palavra fala que lá em Lucas, a gente vai abrir, mas eu quero ver o entendimento dos irmãos, que será nos dias de Ló, né? Será nos dias de Ló, que o final dos tempos vão ser conforme os dias de Ló. Eu queria perguntar para alguns irmãos o que os irmãos entendem quando fala que vai ser como nos dias de Ló. Fala que vai ser como nos dias de Noé e fala como vai ser como nos dias de Ló. Irmão Davi, o que você entende quando fala que vai ser como nos dias de Ló, irmão Davi? Não precisa te preocupar, não, irmão. Pode responder o seu da forma que você entende, tá? Bom, paz de Alfa, meus irmãos. Paz de Alfa. Como os dias de Noé, será que vai vir a enchente, né? Que sabemos que é o antimachia, né? Isso. E vai mudar toda essa terra aqui. Aí vai ser como os dias de Noé. E como o dia de Ló, eu não estou lembrado, irmão Chago, aqui dessa. Pode, tá bom, irmão, tá certo. Não preocupa não, tá certo. Irmão Edgar, o que o irmão lembra quando fala nos dias de Ló? O que o irmão entende? Rapaz, Gelcha, nosso Machia, meus amados irmãos. Ló. Eu lembro, meu amado irmão, que Ló foi escolhido, né? Foi escolhido. Por Ial, ele foi escolhido por Ial, né? Ló era um dos filhos? Não, Ló era sobrinho de Abraão. De Abraão, isso mesmo, perdão, meu amado irmão. Na verdade, eu estou lembrado alguma coisa assim, meia vaga de Ló. Eu sei que nesses últimos tempos, né, é igual o nosso irmãozinho Davizinho disse, né, que vai ser como nos tempos de Noé, que as águas impetuosas vai vir, né, porque ninguém aceitou as águas mansas de Siloé, né? Então, o papai vai enviar as águas bravias, né, para inundar toda essa terra, né? E a questão de Ló também, infelizmente, meu amado, perdão, eu não estou assim lembrado. Seja, irmão, não preocupa. É isso que eu quero entender. Eu tenho que fazer uma ministração em cima do que os irmãos não lembram para poder reforçar. É isso que eu quero, tá? Sim, gratidão, papai. Me lembrei um pouco agora de Ló, quando Abraão ali vai buscar no caso, se junta ali com a parentela de Ló e vai ali para Sodoma e Gomorra, guerrear, né? É isso mesmo? Mas não. Não? Mas não. Não. Quase. Mas não estou bem lembrado, não, mas é mais ou menos por aí, né? É, mais ou menos por aí. Oi, irmã, que falou. É Leia, irmão Chago, pai de Alcha. Leia, pai de Alcha. Você não me escolheu, não, mas eu senti no coração de responder. Pode responder, irmã. Faz a pergunta, por gentileza. Para é o seguinte. Me recapturar. A gente vai ler a passagem, mas os irmãos, eu quero já perguntar para ver se os irmãos entendem um pouco. Em Lucas fala que no final dos tempos vai ser como os dias de Noé, né? E aí os irmãos falou que no dia de Noé, por causa da inundação, né, das águas bravias, está corretíssimo. E também fala que vai ser nos dias de Ló. Eu quero saber o que você entende quando fala que vai ser nos dias de Ló. Nos dias de Ló, é porque no tempo de Ló havia muito híbrido, né? Muito homossexual, né? Então, hoje existe mais, né? Hoje existe mais, mas é quase isso, Foi isso que veio na minha mente. Isso, de certa forma, está correta. Paz de Alcha, irmão. Irmão Shaul, a gente... Posso falar, irmão? Com certeza, irmão. Irmão Shaul,
Além disso que os irmãos falaram, né, a gente vê também, eu não sei se é esse exatamente o ponto, mas a gente vê que ali foi em Sodoma não foi ministrado a palavra, né? Ali foi somente retirado, porque quando a gente vê que em Nínive foi profeta, né? Porque lá havia salvação para aquele povo, né? Já em Sodoma não havia, né? Então ali não foi profeta, ali só foi exatamente anjos, né? Para salvar Ali ali, né? foi Não a sei se testemunha para ver, né? Para ver o que estava acontecendo na testemunhas cidade, oculares. né? Isso, Mas qual que é o link com o final dos tempos? Irmãozinho Shaul, Oi, irmã. eu posso tentar responder? Pode. Aí você vai ser a última vez a responder, a gente entra no estudo. Pode tentar responder, irmã. Assim, irmãozinho, eu vejo que Ló, ele pode ser a representação de Sardes vestes limpa, porque ele é parente de Abraão, é descendente, né? É um descendente de Abraão. Eu posso ser que seja isso, porque a gente vê que Ló saiu de dentro daquilo ali, né? Daquela cidade que ia ser destruída, porque havia muito pecado, né? Então, eu compreendo que Ló pode ser a representação de Sardes vestes limpa, que vai ser resgatada, vai ser tirada, não vai passar pela tribulação. Isso, você acertou de certa forma. Agora a gente vai começar isso tudo. Vamos abrir em Lucas 17. Você chegou, você começou, aí a bola quase entrou, mas ainda não é o que a gente vai entender. Mas você foi no ponto certinho, exatamente. Vamos abrir em Lucas 17, versículo 22, que a gente vai entender agora. Pode ser do versículo 20, viu? Lucas 17, 20. Por que eu quero entender a condição dos irmãos? Porque nós já dominamos a primeira parte dessa passagem, quando fala que é nos dias de Noé. Só que nos dias de Ló, a gente vê que os irmãos ainda têm um irmão fala uma outra coisa, outro irmão fala uma outra coisa. Agora a gente vai acertar para os irmãos entender completamente o ensino, tá bom? Vamos abrir então Lucas 20. Lucas não, 17 e 20, viu? 17 e 20. Abram todos e acompanhem a leitura. Todos acompanhem a leitura. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Diz assim, olha. Interrogado pelos fariseus, quem? Iauxa. Iauxa, interrogado pelos fariseus, sobre quando chegaria o reino de Al, respondeu-lhe, a vinda do reino de Al não é observável. Eu não vou conseguir ver o reino, estou vendo ali o trono, ali como uma coisa que senta. Não, ela não é observável. Não se poderá dizer, eis aqui, eis ali, pois eis que o reino de Al está no meio de vós. Irmão Davi, quando fala que o reino de Al está no meio de vós, naquele momento ali, o que era? O que queria dizer? Papai Iauxa estava ali com eles. Exatamente, o rei estava com eles. Então, o reino de Al já estava naquele meio. E também, no sentido espiritual, lembrando que em volta de Auxa estava o exército, que também faz parte do reino. Então, por isso que fala, o reino está no meio de vós, está no meio. Tem um anjo ali, um anjo aqui, junto com Gabriel, que também estava nesse reino, junto com o exército, né? Então, quer dizer, o trono também estava. Então, o reino está no meio de vós, exatamente. Versículo 22. Fala assim, disse ainda a seus discípulos. Aí o fariseu perguntou ele, e ele respondeu. Agora ele fala para os seus discípulos. Os de casa. Disse ainda a seus discípulos. Dias virão, quer dizer, está falando daquele dia? Não, fala assim, dias virão, que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem. Mas não vereis. Aí eu pergunto, estava falando de Auschwitz naquele momento? Não,
Porque fala assim, ó, dias virão que desejarás ver um dia do Filho do Homem, mas não vereis. Mas ele estava vendo, não estava vendo em Yahshua ali? Então não estava falando de Yahshua, está falando de um outro Filho do Homem. Continuando, ó. E vós dirão, eis aqui, eis o ali. Não saiais, não sigais. 24, ó. De fato, como um relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Assim acontecerá com o Filho do Homem no seu dia. Um relâmpago relampeja e figura de um ponto ao outro. O que quer dizer? Uma passagem rápida. Uma passagem rápida, né? A gente vai fazer o link aqui com Apocalipse 14. 14. Vamos lá, Apocalipse 14. Deixa marcadinho com o dedo. A gente só vai ler e vai voltar. Apocalipse 14. Vamos lá. 14:6. Apocalipse 14:6. Aqui está falando que vai ser como um relâmpago. Quando fala que é como um relâmpago, irmão, de quem que nós lembramos, irmão Cleiton? Quando fala do relâmpago? Acabei de entrar na live aqui e tinha caído. Tá, você pode repetir a leitura? Porque eu estava fora. A leitura fala aqui, ó, que no dia do Filho do Homem, aqui, ó, fala assim, ó, versículo 24, Lucas 17:24, assim, ó. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Quando a gente fala do relâmpago e fala quando a gente fala do relâmpago e do que relampeja, a gente lembra de quê? Do relâmpago? Do querubim Gabriel, né? Exatamente, a gente lembra. Mas aqui está falando do Filho do Homem. Mas fala aqui, ó, é como um relâmpago. Agora a gente vai entender essa parte. Apocalipse 14:6. Fala assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho. Ó, voava no meio do céu. Filho de Yahshua não voa no meio do céu. Então, uma representação aqui que ele estava com querubim, aquele que é o transporte. Então, por isso que aqui nessa passagem de Lucas 17, fala assim, ó, como um relâmpago, quer dizer, esse Filho do Homem está junto com o querubim, ó, um relâmpago. Ezequiel 1, entendeu? Fez o link? Então, exatamente. Essa parte aqui, eu falo assim, ó, versículo 6, Apocalipse 14. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, mostrando que a passagem do Filho do Homem aqui, a passagem dele nessa terra, que está como um relâmpago, ele está trazendo o evangelho, eterno, tá? Volta em Lucas 17. Lucas 17, versículo 24. Vamos lá, ler de novo. De fato, como um relâmpago que relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá como no dia do Filho do Homem. Quer dizer, ele está vindo com um querubim, trazendo o evangelho eterno. Por isso que é rápido. São 3 anos e meio. É um tempo contado, 42 meses. Assim seja. Versículo 25. Ó, mas será preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Quando fala seja rejeitado por essa geração, não é a geração do papai Yahshua, é a geração que o relâmpago relampeja. Entendeu? Uma geração rápida. Então, essa é a geração do fim. A geração do fim. O fim dali da figueira. Entendeu? É essa geração que nós estamos, tá? Vamos lá. Agora que começa, ó. Versículo 26. Acompanhe, que é um estudo muito tremendo, irmãos. Ó, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Olha, é um segredo. Como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Veio a inundação. E a inundação veio no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro. Fazendo um link com Apocalipse 3, que fala que... vamos lá, Apocalipse 3, rapidinho. Que vai falar que a tribulação vai ser no mundo inteiro. Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3, versículo 10. 3:10. Abre aí.
3:10. Na época de Noé, a inundação foi aonde? Foi no mundo inteiro. A inundação foi no mundo inteiro. Grava, no mundo inteiro. Aqui, ó, versículo 10. Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação, que virá sobre o mundo inteiro. Quer dizer, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro, exceto o Brasil? Não, é no mundo inteiro. Ok, irmãos? A gente vai fazer um link com a passagem aqui de Noé, como nos dias de Noé, com 1 Pedro 3:20. Vamos lá. 1 Pedro 3:20. Vocês vão ver que é muito maravilhoso. Filadélfia, ela tem promessa de arrebatamento. Vamos dizer assim, ascensão. Vai ser tirado da terra antes da tribulação. Sardes, quando a gente lê ali, na leitura, uma pessoa que é leiga lê, a pessoa não consegue entender que ela também tem promessa. Mas quando a gente pega na carta de Sardes, fala assim que alguns poucos andarão comigo, vestida de branco. Alguns poucos. Marca aí, alguns poucos, tá? Vamos lá, abrir lá em 1 Pedro 3:20. Vai gravando essas palavras, irmãos. Eu estou indo muito rápido? Quer que eu diminua um pouquinho? Eu consigo reduzir uma marcha aqui, a gente vai um pouquinho mais devagar. 1 Pedro... Tá bom. Tá bom? Então tá. Os irmãos estão acompanhando, então tá ótimo. 1 Pedro 3:20. Ó, falou lá, dias de Noé, tá? Então, Filadélfia tem promessa de arrebatamento. Sardes, a gente já entendeu que tem promessa. Agora essa passagem vai confirmar. Vai confirmar. Olha só, fala assim, ó. Versículo 20. Vamos ler o versículo 18, ó. Fala assim, ó. Com efeito, também o Machia morreu uma vez pelos pecados, os justos pelo injusto, a fim de que vos conduzir a Ial. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual também foi pregar os espíritos em prisões. Pregar onde? Lá embaixo, lá no paraíso, que antes dele for lá pregar, era embaixo, entendeu? Era embaixo, o seio de Abraão era embaixo. Foram pregar para esses espíritos. Versículo 20. A saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando, em sua longanimidade, contemporizava eles, enquanto Noé construía a arca, vamos entender? Enquanto hoje Micael constrói um entendimento que é um entendimento que vai nos tirar daqui, porque quando conseguimos ter um entendimento completo, se tornar perfeito, vai ser nossa válvula de escape para sair dessa terra. Entenderam, irmãos? Quando fala construindo a arca, estamos construindo um entendimento. É como se fosse a arca. Tá bom? Ó, continuando. Noé construía a arca, no qual algumas pessoas, nessa tradução está poucas pessoas, mas quando a gente pega na Almeida, fala algumas pessoas. Então, vamos ler como se fosse na Almeida. Enquanto Noé construía a arca, no qual algumas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Agora a gente abre lá na carta de Sardes. Algumas pessoas. Vamos lá na carta de Sardes. Diz assim, ó, carta de Sardes, Apocalipse 3, versículo 4. 3, 4, ó. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Mostrando que o número de Sardes, irmãos, é muito pequeno. É muito pequeno o número de Sardes. Entendeu? É muito pequeno. E também tem promessa de arrebatamento. Entendeu? Esses que andam de branco, esses que andam, alguns poucos que andam comigo, fazendo um link lá, que alguns poucos foram salvos na época de Noé, mostrando que é um pequeno número, mostrando que esses poucos de Sardes também vão ser acendidos. Por quê? Porque esses estão próximos da perfeição, aquele que se tornou perfeito. Entenderam, irmãos? Conseguiu entender essa primeira parte, nos dias de Noé? Voltando aqui em Lucas 17, vamos lá, Lucas 17, versículo 26.
17, 26. Fala assim, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim ocorrerá nos dias dos filhos do homem. Ó, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio, que fez perecer a todos, que fez perecer a todos. O dilúvio veio no mundo inteiro, assim como Emanuel vai atingir o mundo inteiro. Entenderam, irmãos? As águas bravias vai atingir o mundo inteiro. Por isso que ele vai constituir um reinado, um governo único, mundial. Entenderam? Os irmãos conseguiram entender essa parte? Que o dilúvio é no mundo inteiro? Vamos lá, então. Irmão Paulo. Oi, irmão. É por isso que quando fala aqui, ó, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, lembra dos dias de Ló. Calma, a gente vai chegar. Calma. Os dias de Ló é o próximo. Entendeu? Os dias de Ló é o próximo. Vamos lá. Você vai entender agora. Só que você entendeu. Primeiro é numa cidade só. O primeiro é no mundo inteiro. Agora que vem o segredo. Agora que vem o ponto X do estudo. Versículo 28. Ó, do mesmo modo, ó, tá falando do mesmo modo que aconteceu com Noé, do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló. Como aconteceu nos dias de Ló. A gente vai abrir lá na época de Ló. Gênesis 19. Vamos lá, na época de Ló. Gênesis 19. Aí, agora a gente vai ler a carta toda de essa parte aqui. Gênesis 19. Gênesis 19. Vamos lá. Gênesis tem duas representações. A história de Ló tem duas representações. Vocês vão ver. Duas representações. Olha só. Ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado na porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com face por terra. E disse: Eu vos peço, meus mestres, descei à casa do vosso servo para passares ali a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Mas eles responderam: Nós passaremos a noite na praça. Passaremos a noite na praça. Marca aí, praça. Passaremos a noite na praça, tá? Tanto os que insultou, tanto que insistiu, vamos dizer assim, que foram para a sua casa. Ló ficou insistindo ali para eles e eles foram para a casa de Ló, tá? Chegando na casa de Ló, preparou-lhe uma refeição, fez cozinhar pão ázimos e eles comeram, tá? Versículo 4. Eles não tinham ainda deitado quando a casa de Ló foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Trazei-o para que deles abusemos. 6. Ló saiu à porta e fechou atrás de si. Disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vos latrarei, fazei-lhe o que você quiser com essas filhas, né? Mas esses homens nada fazeis. Ló falou, mas com os homens não faz nada. Eu vou te dar minhas filhas, são virgens, vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não façam nada a esses homens. Porque entraram sobre a minha casa, sobre o meu teto. Ó, versículo 9. Mas eles responderam: Retira-te daqui. Ó, tem vários segredos dessa passagem. Os homens falaram para Ló: Retira-te daqui. Um que veio estrangeiro agora quer ser juiz, fazendo um link com o estrangeiro, lá de Lucas.
O estrangeiro, aquele que é juiz, mostrando que aquele que foi curado da lepra, o samaritano, aquele que foi curado da lepra, um estrangeiro, fazendo representação que ele é juiz, que ele é o juiz, ele é o ancião. Entenderam, irmãos? Como é que a gente vai lendo, o nosso crescimento está aumentando? Vamos lá de novo. Versículo 9. Mas eles responderam: retira de aqui. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz, falando: agora você quer mandar na cidade? Você chegou agora, você não é de Sodoma, você é estrangeiro, você é de outra terra. Você veio para cá, agora você quer ser juiz? Você quer dizer o que fazemos e o que não fazemos? É isso que ele quer dizer. Pois bem, nós te faremos mais mal do que a eles. Arremessaram-se contra Ló e chegaram para arrombar a porta. 10, versículo 10. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para juntos dele, na casa, e fecharam a porta, fazendo um link com Filadélfia, aquele que, o pai de família que vai entrar e que vai fechar a porta, fazendo referência com o braço, que o braço é o pai de família que entra e que fecha a porta. Entenderam? Conseguiram captar essa primeira parte da mensagem, irmãos? Todos os irmãos entenderam? Sim, meu amado. Esse aí faz o link com Lucas 13, 23, né? Com Lucas o quê? Lucas 13, 23, né, meu amado? O pai de família o pai de família que se levanta e fecha a porta, né? Então, irmãos, a gente vê que é esse o link, tá? Da primeira parte. Primeira parte, Ló representa Filadélfia. Tá? Aquele que foi livre. Continuando a leitura, os homens, porém, estendendo o braço, por que fala assim? Os homens, porém, estendendo o braço, tá no singular. Os dois homens têm um braço só? Eles não têm 4? Porque senão tinha que falar assim, os homens, porém, estendendo os braços, porque os dois homens tinham 4 braços, mas ali é uma palavrinha para a gente poder entender, porque a glória de Al é ocultar uma coisa, e a glória dos 6 é desvendá-las. Num detalhe, no S no final da palavra, faz todo um link para a gente poder entender qual personagem que é esse. Entenderam? Voltando, os homens, porém, estendendo o braço, fizeram o Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles feriram com cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiram entrar, né? Por isso que a palavra fala, muitos procurarão entrar, tá cego, tá procurando a entrada, mas não conseguirão. Entenderam, irmãos? Tremendo, maravilhoso? Assim seja. Essa é a primeira parte, um link com Ló, que está falando lá na carta de Lucas 17, um link com Ló, falando assim, vai ser nos dias de Ló. Primeira parte como nos dias de Ló, tá? Conseguimos entender. Vamos continuar a leitura. Versículo 12, de Gênesis 19. Fala assim, os homens disseram a Ló, ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os teus estão na cidade? Fazei-o sair deste lugar. Sai dela, povo meu. Fazei sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar. Pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Ial. Ial nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos. No final dos tempos, levantar-se-á, Micaia. Levantai-vos. Toma tua mulher, toma tuas 2 filhas, aqui que se encontram, para que não pereceras no castigo da cidade. Olha o segredo, irmãos, no castigo da cidade. O castigo para Sodoma foi no mundo inteiro, irmãos? Irmão Edcleiton, o castigo para Sodoma foi no mundo inteiro? Não, foi apenas lá na cidade, né? Apenas na cidade. A destruição da cidade. A destruição da cidade. Vamos continuar lendo.
Versículo... então quer dizer a grande Babilônia, quando fala a cidade? Calma. Naquela hora não respondeu direito, agora que vai entender, calma. Agora você vai entender. Exatamente. Mas calma, vocês vão ver que a palavra toda se conecta, Raul, tá? Oi, irmão. É uma representação de Sodoma e Egito, né? Egito e Sodoma. Calma, a gente vai chegar lá. Calma, exatamente. Agora os irmãos conseguiram entender. Você está vendo que ler apenas 5 versículos conseguiu compreender uma coisa que os irmãos estavam em dúvida? Entenderam? Vamos lá. Versículo 15. Raiando a aurora, os anjos insistiram a Ló. Insistiu para Ló. Insistiu, fazendo um link com aquele servo que é enviado no meio das vielas para obrigar o povo a entrar na festa de casamento. Aqui, raiando a aurora, os anjos insistiram a Ló. Levanta-te. Toda hora fala levanta-te, irmão. Toda hora você acha que isso aqui está à toa? Por que não usou outra palavra? Por que logo levanta-te? Levanta-te. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontra para não pereças no castigo da cidade. Apenas a cidade estava sendo castigada. Por isso que em Lucas 17 fala, vai ser como o dia de Noé, inundação no mundo inteiro. Emanuel vai agir no mundo inteiro. E vai ser como no dia de Ló. Vai ter alguns que vão ser salvos com o braço e vai ter alguns que vão fazer o quê? Vai ter uma cidade em específico que vai ser destruída, irmãos. Você está vendo que a palavra conecta? Está vendo que não tem como a gente falar assim, isso aqui é coisa humana? Está vendo que nós está lendo, que interpretando? Eu não estou falando nada, eu só estou lendo. Então é o Vaticano, lendo a passagem certa. O Vaticano que vai ser destruído, eu acho. Como é que é, irmã? O Vaticano que vai ser destruído. O Vaticano é a representação de Babilônia, exatamente. Vamos continuar lendo, versículo 16. E como ele insistia muito, os homens o tomaram pela mão, bem com sua mulher e suas filhas, pela piedade de Ial, tinha dele. Ele o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora, disse, salva-te tua vida, não olhe para trás de ti, nem destenhas em lugar nenhum da planície. Foge para a montanha, para não pereceis. Foge para a montanha. O que a gente lembra quando fala montanha? Monte Sião. Foge para a montanha, Monte Sião. Foge para a montanha, Monte Sião. Tá? Continuando. Versículo 18. Ló lhe respondeu, não, meu mestre, eu te peço, teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostrasse uma grande compaixão ao meu respeito, salvando minha vida, mas não posso me salvar aquela cidade bastante próxima, pela qual posso fugir, ela é pouca coisa, permite que eu fuja para lá, e nela viverei. Ele lhe respondeu, faço-te ainda essa graça, não destruirei a cidade que falas. Meu amado, você pulou uma linha aí, meu amado. Você pulou aí. É qual linha? Você leu aqui, o 19 teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande... Teu servo encontrou graça aos teus olhos, mostrasse uma grande compaixão ao meu respeito, salvando a minha vida. Mas não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a desgraça e venho morrer. Lá está aquela cidade bastante próxima, para a qual posso fugir. Ela é pouca coisa, permite que eu fuja para lá, e nela viverei. E lhe respondeu-lhes, faça ainda essa graça, não destruirei a cidade que falas. Depressa, fuja até lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por isso que se deu a essa cidade o nome de Segor. Vamos lá, 23, Quando o sol erguia sobre a terra, Ló entrou em Segor. E fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo. Marca aí, enxofre e fogo. Vindos de Ial,
vindos de Ial, e destruiu essas cidades em toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Então, uma cidade foi destruída. Agora que está o link. Versículo 27. Levantando-se de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Ial. Abraão foi no lugar onde estivera na presença de Ial. E olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície. Eis que viu a fumaça subir da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Agora a gente vai abrir lá em Apocalipse 18. Vamos lá em Apocalipse 18. Lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Vamos lá. Diz assim, ó. 18:4. 18:4. O anjo falou para quê? Saia dela, sai daqui, sai dessa cidade, sai dessa cidade. Apocalipse 18:4. Ouvi então outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplice dos seus pecados e atingido por suas pragas, Quando lembramos de pragas, lembramos de qual praga que aconteceu em Sodoma e Gomorra, em Monte Cleito? Qual das pragas que aconteceu em Sodoma e Gomorra que também aconteceu no Egito? A chuva lá de fogo e enxofre, né? Exatamente. Fazendo link com o Egito. Também, grava Egito. Lembra de Egito. Sodoma e Egito. Continuando, ó. Porque teus pecados se amontoaram até o céu. Você viu que lá em Sodoma falou a mesma coisa? Porque os seus pecados também estavam amontoando até o céu. E Ial viu a vossa transgressão. Porque Ial lembrou das suas iniquidades. Veja que está falando praticamente a mesma coisa, irmãos. Por isso que Paulo fala assim, olha, a antiga aliança é uma sombra do que vai vir. É uma sombra. Não é nítido, mas é como se fosse um latão polido. A gente vê uma coisa ali, mas não é igualzinho, mas é uma semelhança. Versículo 6. Devolvereis o que ela pagou. Pagai em dobro, conforme suas obras. No cálice que ela misturai para em dobro. Tanto que elas se concediam em glória e luxo, devolverei em tormento, porque em seu coração dizia: estou sentado como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei o luto. Fazendo um link com o estudo passado, né? Que essa mulher é a mulher, a esposa do anti-Machia, né? Fala que não vai provar o luto, até que Raial mata ali o anti-Machia, e aí ela prova o luto. É aquela viúva que está pedindo justiça ao juiz iníquo daquela cidade. De qual cidade? Babilônia. Irmãos, vocês estão vendo que tremendo, irmãos? Você está vendo que tudo está mostrando o que está falando em Lucas 17? Continuando, versículo 8, ó. Por isso, suas pragas virão num só dia: morte, luto, fome, e pelo fogo será devorada. Fazendo um link com Sodoma, que foi devorada pelo fogo. Agora você olha para o outro lado da página, versículo 17. Fala assim, ó. Numa só hora, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar, se mantiveram à distância e vendo a fumaça do seu incêndio, volta lá em Gênesis 19, irmãos. Gênesis 19, versículo 27. Levantando de madrugada,
Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Iau e olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície. Eis que viu a fumaça subir da terra, mostrando que aquela cidade de Apocalipse 18, que a Babilônia, ela vai ser destruída igual Sodoma foi, com fogo vindo do céu. Entenderam, irmãos? Tem alguma dúvida? Algum irmão tem alguma dúvida nessa parte, irmãos? Precisa de explicar mais? Não precisa nem explicar, não é? Vocês estão vendo que tremendo? Que aqui fala, versículo 29, ó. Assim, quando Iau destruiu as cidades da planície, que ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. Irmãos, não tem condição as pessoas falarem, falar, esses irmãos estão falando heresia. Vocês estão vendo que é a mesma tipologia de Sodoma com Babilônia aqui no final dos tempos? E agora a gente volta lá em Lucas 17. Estou indo muito rápido, irmãos? Ou os irmãos estão captando? Tá tranquilo? Lucas 17. Isso tudo é quando o Filho do Homem for revelado. Quer dizer, no final dos tempos. Entendeu? E quando que o Filho do Homem vai ser revelado, irmã Laís? Quando ele subir a ascensão. Porque agora é só para os de casas que sabe, conhece ele. Mas eu não entendi o começo, repete. Eu entendo, irmãozinho, que é quando ele subir a ascensão, ele vai ser revelado a todos. Exatamente. Porque agora está só para os de casa. Exatamente. Ele vai ser revelado na ascensão. O Filho do Homem vai ser revelado na ascensão. Por quê? Porque estamos falando, Micael está na terra. Micael vai se levantar, conforme Apocalipse, conforme Daniel 12. Aos irmãozinhos de Sardes, heresia de petição, esses aí são blasfemo, heresia. Aí, quando acontecer a ascensão, aí eu falo assim, realmente, esse ali era o Filho do Homem, era Micael. Então, ele vai ser revelado no final dos tempos. Entenderam? Tranquilo? Vamos ler de novo agora. Agora a gente entende. Vamos ler lá o versículo 26. Ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que no dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, final dos tempos, assim que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Iau, a estatura do perfeito varão, a nossa arca, a construção da nossa arca vai ser concretizada. E aí vamos subir. E aí vai vir o quê? A inundação, Emanuel. As águas bravias do rio Eufrates. Entenderam? O link com essa passagem? Está vendo que está tudo em código, tudo em parábola? Por isso, papai Yaucha fala assim, ó, a vocês é dado conhecer os segredos do reino. A eles eu falo por parábolas, entendeu? Para que eles não entendam. Então, isso aqui, irmãos, é parábolas. Entendeu? Isso aqui não é você ler e entender. Vai ser como no dia de Noé. O que vai acontecer? No dia de Noé vai vir inundação. Mas Iau falou assim que não vai mais matar a humanidade por meio de água. O que está acontecendo? Agora essa água é uma água espiritual. Entendeu? Não é uma água. E sim uma tipologia. É um ser que vai inundar, conforme fez na época de Noé. Entenderam? Eu queria perguntar uma coisa. Posso falar? Se tiver. Pode. Oportunidade. A paz de Deus, irmão, você não repara não que eu estou andando no meio da rua, eu tô vendo a live aqui. Os dias quando fala que os dias de Noé, o dia do tempo do Filho do Homem será como os dias de Noé, ele também fala da fé, né? Que o povo não vai ter fé, porque Noé, quando ele estava ministrando que o mundo seria destruído em água, o povo depositava a sua fé nas coisas, se casava, se dava casamento, fazia projetos longos, entendeu? Se o povo tivesse investido na palavra de Noé, eles não investiam nas coisas, eles investiam na arca. Semelhante à vinda do Filho do Homem, que o Arthur fala. Vem para Belo Horizonte, investe naquilo que é pão, investe na palavra, investe naquilo que é celestial. E o povo, muitas das vezes, não tem fé, quer fazer algo que assim, não crendo que
está no período de 1260 dias, que é a vinda do Filho do Homem, que é como um relâmpago. O irmão conseguiu entender o que eu falei? A falta é nítido, né, irmão? Essa colocação do irmão é a falta de fé, né? A falta de fé, isso é uma base, né? A falta de fé. Na época ali, aquele povo ali não tinha fé em Noé, não colocou fé em Noé. Mas essa passagem específica está falando em códigos, entendeu? Não é, a falta de fé é notório. Mas quando fala aqui que vai chegar como nos dias de Noé, especificamente essa passagem, não está falando da fé, está falando que vai ter destruição no mundo inteiro, com a água, entendeu? E quando a gente continua aqui, ó, deixa eu continuar o entendimento, ó, fala assim, ó. Irmão Paulo Chaur, oi, irmão. Meu amado, só para lembrar o irmãozinho lá, não é Arthur, é irmão Arthur ou papai Arthur? Irmão André, você tem que lembrar, hein? Exatamente. Vamos lá, vamos ler de novo, então. Eu sempre falo pai Arthur, né? Porque toda vez que eu vou participar, às vezes eu fico nervoso, aí eu acabo falando assim, porque eu participo muito pouco, entendeu? Aí eu acabei falando, irmão Arthur, mas é pai Arthur. Eu até chamo ele de pai, entendeu? Mas é porque às vezes a gente fica nervoso. Às vezes a gente quer falar uma coisa, a gente está entendendo e não consegue por causa do nervosismo. Entendi, irmão. Entendi. Então vamos lá, continuando, ó. Versículo 26, ó. Como aconteceu no dia de Noé, assim também ocorrerá no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que fez perecer todos. O dilúvio é no mundo inteiro. Ó, agora vem de novo, ó. Do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, vendiam, plantavam, construíam. Não, tá dando interferência. Tira aí, irmão, por favor, o áudio do irmão André, por favor. Aí. Ó, versículo 28. Do mesmo modo, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu da cidade, sai dela para o meu, aquele saiu do mundo. A destruição aqui vai ser no mundo inteiro? Não. A destruição dessa parte aqui vai ser em uma só cidade, Babilônia. Continuando. Ial fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse mesmo modo, o dia do Filho do Homem for revelado. Agora a gente vai lá em Apocalipse 11. Deixa marcado. Apocalipse 11. O que o papai nos ensinou hoje. Você lembra que eu falei da praça? Ele estava em Sodoma, lá na praça? Apocalipse 11. Versículo... Vamos ler tudo, vamos lá. Fala assim, ó. Deram-lhe depois o caniço, semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te e mede o templo de Ial, o altar e todo que neles adoram. Quanto ao ato exterior do templo, deixando de lado não meças. Pois foi entregue às nações durante 42 meses, calcarão os pés na terra, na cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco. Irmão, apaga o áudio do irmão que está falando isso, que incomoda. Versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetize vestido de saco durante 260 dias. Durante 1.260 dias. Essas são as duas oliveiras, as duas hastes do candelabro que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sai dela fogo. Você lembra que o anjo estava falando lá que ele que iria destruir? Que eu não posso fazer nada enquanto você estiver nessa cidade? Sai logo, porque eu não posso fazer nada enquanto estiver nessa cidade. Versículo 5. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é desse modo que deverá morrer. Ela tem o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes quiserem.
Ó, quando terminares seu testemunho, a besta que sobe do abismo, essa besta aqui é a que sobe do mar? Não, é a besta que sobe do abismo. É a besta que sobe do mar morre, e vem aquela besta, aquelas outras 7 espíritos, e se junta à besta que sobe do mar. E aí, essa é a besta que sobe do abismo. Ó, combaterá com elas, vencê-lo-ás e as matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. Na praça, fazendo um link lá da praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma. E Egito. Sodoma e Egito. Fazendo link com aquela passagem que a gente acabou de ler lá. Entenderam, irmãos, como é que é tremenda essa passagem? Aqui eles estão profetizando aonde? Em Babilônia. Vocês verem que essa cidade que está falando lá, vai ser como os dias de Ló, é a destruição que ocorrerá com Babilônia. Entenderam? Como é que ficou claro? Agora eu volto em Lucas. Volta lá em Lucas. Os irmãos entenderam, irmãos? Tem alguma dúvida nessa parte, irmãos? Alguma dúvida? Os irmãos estão entendendo mesmo? Não tem como ter dúvida, né, irmãos? É um estudo que é impossível ter dúvida. É apenas ler e interpretar. Muito claro, irmão Shaul. Muito bem claro. Assim seja, irmãos. Assim seja. E agora a gente lembra dos estudos, né, irmão Shaul? Que a gente já teve esse estudo. Eu estou entendendo claramente, irmão. Bom, irmão, às vezes eu olho meu celular aqui e parece que o áudio tá desligado, mas aí, às vezes, aí para os irmãos não tá, e eu não estou sabendo se mexer. Às vezes eu quero participar, mas eu tenho medo de deixar o áudio ligado aqui e não perceber, entendeu? É melhor deixar o áudio desligado. Quando você falar, ativa o áudio, irmão, porque senão dá interferência. Vamos lá. Agora, versículo 31. Ó, versículo 31. Naquele dia, quando estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desças para pegá-lo. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrar-lhes da mulher de Ló. Ó, tá falando, lembrar da mulher de Ló, lá, que olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Perdeu a vida. Não ganhou livramento como Ló ganhou, tá? Versículo 33. Quem procurar ganhar a vida vai perdê-la. A quem perder vai conservá-la. 34. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, outra deixada. Irmã Laís, quais são essas 2 mulheres que estão moendo juntas? A que vai ser levada é Filadélfia, e a que vai ser deixada é a Igreja Católica. Igreja a grande Católica, patrona, são as filhas. Sim. Irmã de Cleito, a irmã Laís está certa, irmã de Cleito? Certo. Quem falou certo? Parcialmente. Qual é a resposta correta? Sardes versus sujo. Quem? Sardes versus sujo. Exatamente. Sardes versus sujas. Entendeu? Sardes versus sujas, irmã Laís. Sardes versus sujas. A gente vai ver isso em Lucas 10, versículo 38. Abre lá. Lucas 10, 38. Porque Babilônia, ela não é referida como a esposa do cordeiro. É que sabe por que eu falei assim? Porque eu me lembro de um ruminar que teve das 2 mulheres, que uma será levada e outra será deixada, e essa que vai ser deixada, ela vai ser conduzida pela asa de águia de quem que vai ser levado por Emanuel. Lembra desse ruminar, desse estudo? Vamos abrir lá, então. Vamos abrir primeiro aqui, Marta e Maria, que a gente vai entender. Vai entender irmão. Direitinho. Ô, irmão. Oi. Dá para escutar aí, não dá? Eu até entendi. É porque o versículo que você leu está falando que as 2 mulheres estarão juntas. Uma será tirada, outra será deixada. Se você for reparar, Filadélfia e Sardes veste suja, elas estão juntas no fato de invocar Ial. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Por isso que uma vai ser tirada, outra vai ser deixada. Eu entendi assim. Vamos ler aqui que a gente vai entender. Vamos ler aqui. Lucas 10, versículo 38.
10:38. Lucas 10:38. Abriram aí? Lucas 10:38. Ó, vamos lá. Fala assim, ó. Marta e Maria. Marta e Maria. Marta e Maria. Ó. Estando em viagem, entrou no povoado. Ó, já começa fazendo um link. Quem? Yalcha, estando em viagem, faz um link com aquele que está uma viagem longínqua, sendo investido na realeza. Fazendo um link aqui, ó. Estando em viagem, entrou no povoado. E certa mulher, chamada Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Miriam, vamos dizer assim, ficou sentada aos pés do mestre, escutando a palavra, escutando a palavra. Versículo 40. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Mestre, a ti não importas que minha irmã me deixe assim, sozinha, fazer o serviço? Não importa, não. Enquanto que ela está aí sentada, eu estou aqui cheio de coisa para poder fazer. Lavar vasilha. Tremendo, meu amado. No chão, e comprar roupa na rua. E enquanto Maria está o quê? Sentada ouvindo. Entendeu? Continuando. Versículo 40. Ó, Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Mestre, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O mestre, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas, te agita por muita coisa. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Não precisava, Marta, de você ficar lavando, passando. Era só você ficar sentada aqui, ouvindo, como a sua irmã. Ó, versículo 42. No entanto, muita coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Traduzindo, é representação de duas mulheres. Ó, duas mulheres. Uma que estava ouvindo, Filadélfia, e outra que estava com fazeres de casa. Só que ela também estava ouvindo. Ela não estava lá arrumando a casa? Não é na casa dela? Não é na casa dela que Yalcha entrou? Então, eu pergunto, irmã Laís, Micael, hoje, está ministrando para católica, para Tiatira? Ele sim, ele está ministrando para toda a terra inteira, para povos, línguas e nações. Ele está levando o evangelho eterno para todos. Mas Tiatira fala Iau e Yalcha? Você acha que quem está na igreja católica está ouvindo ele falar Iau e Yalcha ali? Não. Quem que eles adoram na Babilônia? É Jesus e Zeus. Então, quando fala assim que ele entrou na casa, ele está falando de quem? Está falando de Sardes. Porque Sardes, de certa forma, conhece Iau e Yalcha, Sardes vestes sujas. Entendeu? Conhece Iau e Yalcha. Mas você não está errado de falar, né, vamos pegar no contexto em geral, que é Babilônia. Porque quando fala Sardes, né, vestes sujas, está dentro, são filhas de Babilônia. São filhas. É o mesmo sistema religioso. Mas, propriamente dito, quando fala que duas mulheres estão moendo lá, ó, quer dizer, as duas mulheres estão paralelo, fazendo a mesma coisa. Só que quando a gente linka aqui com Marta e Maria, uma está ouvindo o mestre, a outra está preocupada com fazeres de casa. Entendeu? Então, essas duas passagens é a representação de Filadélfia, que será tirada, e de Sardes, vestes sujas. Porque Babilônia, irmã, não está nem preocupada com arrebatamento. Babilônia está pensando em, eu vou construir casa, vou construir assim, grande, entendeu? Está nem preocupada com nada. Sardes, de certo modo, ainda está um pouco preocupada. Por quê? Romilson prega a data de arrebatamento, mensageiro de Sardes. Então, eles ficam o quê? Apavorados. Vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Conseguiu entender, irmã Laís? Irmão Paulo. Oi.
Pode não falar. tem relação com as duas mulheres no deserto, onde uma foi aquela que foi na asa do Emanuel. É o que a irmã Laís falou, é exatamente o que a irmã Laís falou, entendeu? Não, também tem relação. Oi, irmão. Porque a dúvida é que agora no último ruminar do grupo, foi falado que o entendimento da mulher seria a instituição religiosa, né? Então, Oi, eu também Saúl. fiquei meio confusa. A paz de Alcha. Paz de Alcha, irmão. A dúvida dos irmãos aí é que não, o papai tinha falado que essa mulher que vai ser alimentada só é a instituição Babilônia, né? Mas que vai vir depois da sexta era, que é a Constituição de Laodiceia. Os irmãos vão confundir porque a era de Sardes está andando junto com a era de Filadélfia. Então, é por isso que as duas vão estar no mesmo local, mas uma será tomada. É esse contexto. Agora, o de Laodiceia é a instituição babilônica, que é o quê? Que vai ser alimentada, que é a esposa, né? Que quer casar com a antimachia. Exatamente. Tá bom, irmão? Exatamente, irmão. É isso que eu tô tentando explicar aos irmãos. Só que os irmãos vêm com muita coisa, entendeu? Os irmãos têm que parar e ouvir primeiramente. É isso aí, irmão Chaú. Eu entendi assim da forma que o irmão Helder e o irmão tá falando aí. É isso mesmo. Entendeu? É parar e ouvir. Presta atenção. A gente está falando de duas mulheres que estão caminhando juntas. Aí eu pergunto, irmã Delmia, Babilônia está caminhando junto com Filadélfia? Não. Está longe, irmã. Mas está mais longe do que os confins da terra. Eles estão longe. Ela não quer dar ouvidos ao ancião de Filadélfia. Nem dar ouvidos. Ela não quer nem dar ouvidos. E quando a gente fala das duas que estão juntas, é porque realmente estão juntas. Entendeu? Estão juntas, estão, de certo ponto, entre aspas, estão ouvindo a mensagem. Marta estava ali. E Alcha estava... Vamos imaginar. E Alcha estava na sala. E Maria estava ouvindo ele. E Marta passava para lá. E Marta passava para cá. Até o momento que Marta virou para ela e falou assim, mestre, você não preocupa enquanto eu estou aqui fazendo todas as fases da casa, passando pano, lavando banheiro, lavando a cozinha, ela esteja aí nos seus pés? E Alcha falou para ela assim, Marta, mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu me ouvir. Quem está ouvindo é Filadélfia. Só que Marta estava junto com ela. Entendeu? Junto com ela. Babilônia está longe, irmã. Babilônia está longe, mais longe, mais longe. A igreja mais próxima de Filadélfia é Sardes. Inclusive, tem alguns poucos de Sardes que andaram comigo, mostrando que as eras estão juntas. Conseguiu compreender, irmãos? Compreendi, irmãozinho. Gratidão. Compreendi. Meu amado irmão, posso fazer um adendo aqui, como diz o meu amado irmãozinho? É adendo. Anderson? Adendo. Posso fazer aqui? Pode. Isso que você está falando aí, meu amado irmão, a outra mulher referida aí que não está dando, linka com Isaías 29, 13. O mestre disse, visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e as suas reverências para comigo não passa de mandamentos humanos, e de coisa aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar. Assustar de que modo? Mandando prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Não é, meu amado irmão? Exatamente, irmão, exatamente. Babilônia, ela não está andando junto com nós. Pelo contrário, Babilônia é a esposa do antimachia. Babilônia não quer nem saber de Micaial, entendeu? Não quer nem saber de Micaial. Babilônia não é nem aquela mulher que Micaial veio aqui para poder selar, fazendo link com Eliezer. Babilônia está longe, então a gente não pode nem comparar a Babilônia com essa instituição, entendeu? Ali está falando de duas mulheres, Apocalipse 12. Uma mulher que é predestinada a ser esposa do Emanuel. E só para vocês entenderem, irmãos, quando fala que ela é mulher, vou fazer uma pergunta para todos os irmãos. Eu quero que 3 irmãos me respondam. Quando fala
que essa mulher, que a viúva, aqui de Lucas 18, como é que a gente consegue entender, que essa viúva, ela é mulher do antimachia? Me responde, Laís. Qual que é a ligação? O que o antimachia fez para essa esposa aqui ser essa viúva ser a mulher dele, a esposa dele? O que ele fez, irmãozinho? Abrigou ele, né? Ali a gente vê Isso. lá. Agora uma pergunta: o que Micael está fazendo para a mulher do cordeiro? O que está construindo entendimento de toda a palavra, revelando. Mas tem uma palavra-chave para isso. Está selando na fronte. Selando quem? A esposa do cordeiro, correto? Sim. Então, Emanuel, ele vai selar a esposa dele também, não é? Vai selar a esposa dele também, certo? Vai selar. Se Micael está selando a esposa do cordeiro, que a gente entende que no meio desse selo tem Esmirna e Filadélfia, que são as duas faces da esposa, então no meio desses selados de Emanuel tem a esposa dele. Então, uma vez selado, irmã, por Emanuel, ali é filho de Caim, entendeu? Não tem nem conversa, entendeu? Não pode nem se colocar ali no lugar da tipologia de uma mulher. Duas mulheres estão juntas. Não tem como a ligação de duas mulheres estar juntas, uma pura e uma infiel. Essa mulher, ela está longe. Essa mulher infiel está longe. Ela já é predestinada, peraí, irmãos, já é predestinada a se casar com o antimachia, entendeu? Essa outra mulher que está junta com ele aqui, não, vai estar duas mulheres juntas. Uma mulher, ela tem possibilidade de se tornar esposa. Ela tem. Por quê? Ela é filha de Adão. Ela não é descendente de Caim como Babilônia. Entendeu? Porque quando fala Babilônia, é a instituição, aquelas que estão sendo seladas por Emanuel, é a esposa deles. E uma vez selados, descendente de Caim, irmãos, não tem salvação para eles. Entenderam? Oi, irmã. Ô, irmão, essa condição de viúva, da igreja viúva, em relação ao antimachia, que ele vai ser morto, né? Isso. Não é isso? Ele vai ser morto, depois ele vai até o abismo e volta com 7 espíritos piores que ele. Isso, exatamente. É isso? Isso. Exatamente. Agora, irmã Laís e irmã Delminha, as irmãs estavam com essa dúvida, que realmente é difícil. Só que agora vocês vão ver. Lucas 17 fala assim, olha. Lucas 17 fala assim, ó. 17:34, abre aí. 17:34. Ó, 17:34, ó. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. 2 estarão num leito. 2 estarão num leito. Marca só essa parte. 2 estarão num leito. E embaixo fala que 2 estarão no moinho. 2 estarão no moinho. E 2 estarão no leito. Vamos abrir a carta de Tiatira. A carta lá de Tiatira. Carta de Tiatira, Apocalipse 2, versículo 20. Versículo 20. Ó, reprovo-te, contudo, pois deixa em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos se prostituírem, comendo carne sacrificada a ídolos. Dar-lhe-ei um prazo para que converte. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Ela não quer se converter da sua prostituição. Essa mulher aqui é prostituta, entendeu? Essa prostituta, ela não quer se converter dessa prostituição. Eis que lançarei num leito com ela, vou lançar com ela num leito, com ela, numa grande tribulação. Eu vou lançar ela num leito, os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação. Volta lá em Lucas 17. Lucas 17.
Lucas 17. Lucas 17 fala assim, ó. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão no leito, 2 estarão num leito, 2 estarão num leito. Está vendo que essa primeira parte faz o link com Tiatira, só que ainda não temos o entendimento completo da primeira parte, mas essa primeira parte faz o link com Tiatira. Conseguiu entender, irmã Laís e irmã Delminha? A primeira parte do leito faz o link. Eu não vou entrar dentro, porque realmente eu não tenho entendimento dessa passagem do leito. Mas tem o leito faz um link com Tiatira. Agora, as duas mulheres fazem um link com Sardes e com Filadélfia. 2 igrejas que andam juntas. Entenderam? Entendi, irmãozinho. Eu entendi. Essa Eu mensagem... fiz uma confusão com a mulher que sai na asa da águia para que ela vai se alimentar, mas agora eu consegui separar os 2 assuntos, eu entendi. Assim seja, irmãos, assim seja. Gratidão. Irmã Laís? Eu também consegui entender, irmãos, até porque bem lá atrás já foi ministrado que aqui falava das 2 mulheres, a igreja Filadélfia, que ia ser levada, e a igreja de Sardes, que seria deixada, que vai ser deixada, né? Só que agora eu estou conseguindo entender os pontos aqui, né? Que ali fala do leito, daí quando fala do leito, daí sim está falando da igreja ali, né, a representação da igreja católica, né? De católica, só que a gente ainda não entende 100% o que está falando, que um será deixado, outro será levado. Ainda não entendemos essa parte, entendeu? Mas, a princípio, o que a gente pode entender? Em Sardes, na Tiatira, a gente entende Babilônia, correto? Babilônia. E quando vamos lá abrir lá para os irmãos entenderem. Essa é uma explicação simples, viu, irmãos? Ó, fala assim, ó. Reprova-te contudo, pois deixa em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem comendo carne sacrificada a ídolos. Ó, dê-lhe um prazo. Eu dei um prazo para que ele se converta. Porém, não quer se converter. Ó, a mulher não quer se converter. A mulher em si, a instituição em si, ela não quer se converter. A mulher quem? Babilônia. Por isso que é o seguinte, por isso que teve um irmão que comentou certinho. Em Nínive foi um profeta. Por quê? Porque havia ainda chances de se converter, e se converteram. Já em Sodoma, não teve profeta nenhum, já foi 2 testemunhas para poder ver como é que aquela geração ali estava depravada. Entendeu? Porque ela não ia se converter. De qualquer forma que fizesse, não ia se converter. Entenderam? Por isso que fala, ela não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei num leito. Vou lançar a igreja num leito. A igreja num leito. Vou lançar Babilônia num leito. Ó, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação. Aí que entra. Só que tem um personagem que grita, sai dela, povo meu. E tem alguns que vão sair dela. Então, ela não vai entrar no leito, mas vão estar na tribulação. Por isso que fala, aquele que procurar ganhar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida vai conservá-la, entendeu? Porque nessa condição aqui de Tiatira, se ele estiver na tribulação e morrer, pelo nome, sair dela, não for cúmplice dos pecados delas, vai ganhar a vida. Então, vai ser tirado da destruição que vai acontecer nessa geração, nessa era. Entenderam, irmãos? Entendeu, irmão de Cleito? Conseguiu entender? Entendeu, irmã Laís? Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida, irmãos? Nenhuma dúvida? Pode perguntar, então? Eu, ultimamente, estou muito perguntador, você está vendo? Se me pergunta na reunião, eu penso assim, ó, o irmão Arthur me pergunta, o papai me pergunta. Eu penso assim, não, hoje é minha live, hoje eu vou perguntar também, você vai ver. Irmãozinho, então eu vou perguntar para ver se eu estou compreendendo. Então, ali, Ló é a representação de Filadélfia, que vai ser tirada, né? E também ali a gente vê também num ponto que também é representação de Micael, porque sempre fala levanta, levanta, né? Sempre nos indicando ali também que é a representação de Ló e a representação de Micael, e também a representação de Filadélfia que vai ser tirada, né? Exatamente. Para ver se eu estou
compreendendo, irmãozinho. Exatamente. E tem certo ponto, também tem certo ponto de Ló, que é a representação daqueles que estão saindo, mas estão na tribulação, porque já está acontecendo a destruição, mas estão saindo. Saindo de quê? Saindo da Babilônia. Saindo da Babilônia, entenderam? São duas representações. São a representação de Filadélfia, na hora que eles empurram com o braço e fecha a porta e fecha a casa. Fecha a porta, entra para dentro da casa e fecha a porta. Filadélfia. No momento que o anjo fala, sai dela, aí já é a representação daqueles que estão na tribulação, que já começou a destruição da cidade, e eles estão saindo para não ser mortos ali naquela condição. Entendeu? Entendeu? Fazendo o link também com os 42 rapazinhos, né, irmão? Fazendo link com os 42 rapazinhos. De Babilônia, né? Saíram de Babilônia, exatamente. Conseguiu entender, irmãos? Sim, eu compreendi, irmãozinho. Até ia citar dos 42 rapazinhos ali, como o irmãozinho falou. Exatamente. Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, irmãos? Eu fico tão alegre quando não tem nenhuma dúvida. Eu entendi. Entendeu, irmão? Eu fico tão alegre quando não tenho nenhuma dúvida, eu me sinto assim, eu estou fazendo meu trabalho bem executado, porque os irmãos não estão tendo dúvida. Baseado, irmão, Shaul, deixa eu perguntar aqui. Uma dúvida que eu tenho. A mulher de Ló, quando ela olha para trás, quer dizer que Sardes vestes sujas? A mulher de Ló, quando ela olha para trás, irmão, a gente pode fazer o link. Vamos pensar, vamos meditar. A gente pode fazer o link com Sardes vestes sujas, né? A mulher que é deixada, entendeu? Deixada, tá virando estátua de sal, ela tá sendo deixada. Podia ter o livramento para ela, entendeu? Podia ter o livramento para ela, mas ela virou uma estátua de sal. Ou também, a gente pode fazer um link, é o seguinte, a gente pode fazer um link seguinte também, da mulher de Ló. A mulher de Ló, a gente pode fazer um link com Tiatira, nessa parte aqui, ó. Dê-lhe um prazo para que se converta, porém não quer se converter da sua prostituição. Eis que lançarei num leito com ela os que cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou o que sonda rins e coração. Pode ser, eu não vou te confirmar 100%, irmã, mas pode ser ou Sardes vestes sujas, né? Ou Sardes vestes sujas, que vai ter que morrer, né? Ou também pode ser a condição de Tiatira, porque ela olha para trás, entendeu? Ela não tem temor, ela olha para trás, mesmo com os dois anjos, mesmo ela vendo os dois anjos ali na frente dela, falando para Ló, sai daqui, ela ainda olha para trás, entendeu? Gratidão, irmão. Meu amado irmão, posso falar aqui, eu acho que eu também tenho uma dúvida, mas eu vou te falar e você me corrige, tá bom? Tá. Essa mulher de Ló, ela faz também a junção aí com essa mulher que não deu, que estava preocupada em fazer as coisas, não estava dando atenção para o papai Yaucha, correto? Também. Porque ela ficou preocupada com os bens, com as coisas materiais, né? Exatamente. E aí fala assim, aonde estiver o seu coração, ou coisa assim, qual que é essa passagem? Seu tesouro ali estará o seu coração. Isso. Mano. Então, é isso aí, tá bom, meu amado? Irmã Cida, o irmão Edgar, ele foi usado por Ial para trazer a resposta. Olha só, versículo 31 de Lucas 17. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegar. Igualmente, exatamente, irmão, Sardes vestes sujas, olha só. Naquele dia, quem estiver no terraço e estiver com utensílios em casa, não desça para pegar. Igualmente, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrais da mulher de Ló. Aí, quando a gente pega aqui no versículo 35, fala assim, ó, duas mulheres estarão juntas, moendo
uma será deixada e a outra será levada, fazendo um link que essa mulher que lembrais da mulher de Ló, que estiver no campo, igualmente quem estiver no campo, é essa mulher que olhou para trás, que é sardes vestes sujas. Exatamente, É o que irmão. eu pensei que fosse sardes vestes sujas mesmo, né? Só que eu não tinha certeza. Exatamente, fazendo o link com Marta e Maria. Marta, ela ficou o quê? Cuidando das coisas, o coração dela não estava na palavra de Yahweh, o coração dela estava em fazeres de casa, eu estou aqui me esforçando para poder limpar a casa, limpar o banheiro, lavar vasilha, enquanto Maria está aí ouvindo, e as duas eram irmãs, as duas eram irmãs, entenderam, irmãos? Tem mais alguma dúvida, irmãos? Tremendo, irmãozinho. Ficou tão claro, sabe, o entendimento agora que, nossa, estou aqui maravilhada. Maravilhoso, irmão. Papai sempre falando com nós, né? Alguma dúvida, irmão de Cleiton? Irmão Paulo, a gente já passou, eu me lembro que a gente já passou por esse estudo uma vez. Porque fala que quem está no terraço, né? Porque nós viemos para a terra, certo? E hoje nós estamos no fim do tempo. Aí fala, naquele dia, quem estiver no terraço, esse que estiver no terraço aqui, é lá de onde nós viemos. Quem né? estiver no terraço, irmão, é Benjamim. Isso, exatamente. Exatamente, terraço, ó. Não acho que é o terraço. Existe terraço embaixo? No chão? Não, terraço, ó. Terraço em cima. No chão e tem passagem que subsolo. fala nos telhados. Tem passagem que fala nos telhados. Uma coisa que está acima. Justamente. Irmã de Cleiton. Oi. O irmão fez a minha pergunta. Eu ia fazer essa mesma pergunta. É isso aí, meu irmão. Exatamente. Então... Quando fala do terraço, quando está falando do terraço, tem algumas passagens que fala telhado. Quem estiver no telhado, não desça. Lembrando de Benjamim, que está lá em cima, entendeu? Mais alguma dúvida? Ó, vamos continuar aqui, só para os irmãos entenderem. Ó. Versículo 33. Ó. Quem procurar ganhar a vida, vai perdê-la. Quem perder a vida, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão no leito, um será deixado ou tomado. 2 estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Ó. Tomando a palavra, perguntaram-lhe, onde, meu mestre? Aonde que vai acontecer isso tudo? Aonde vai acontecer isso tudo? E Yahshua respondeu, onde estiver o corpo, ali se reunirá as águias. Ali se reunirá as águias. Não, onde que vai estar, então, esse reino aqui que ele está falando? Irmã Edna, aonde que está o reinado aqui? Aonde está o reino? Em BH. Em BH, exatamente, irmã. Exatamente, em BH. E aí, tá vindo o quê? Para nos ajudar as águias. Que assim seja, irmãos. E é tão tremendo... Irmão Paulo? Hoje eu estou indo para aí, viu, irmãozinho? Assim seja. Tá em MG. MG, exatamente. Explica aí, irmão, o que significa MG aí, no sentido espiritual, irmão. MG, no sentido espiritual, significa Micael e Gabriel. Tremendo demais, irmão. É muito tremendo, né? Tremendo demais. E é tudo. Essa foi tremenda, irmão Shaul. Essa foi tremenda. O irmão de Cleiton que captou essa mensagem aí. Tremendo demais, né, irmãos? E aqui, irmãos, quando a gente pega aqui em Lucas 18, fala do juiz Inico, fala assim, ó, havia numa cidade, a mesma cidade que vai ser destruída, aqui que fala aqui em Ló, na cidade de Ló. Entenderam, irmãos, como é que a palavra está encaixando? Assim seja, irmãos. Assim seja. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, não? 36 irmãos. Não, nenhuma dúvida. Ô, irmão, eu fico tão feliz quando não tem nenhuma dúvida. Os irmãos não têm noção. O sentimento de papel cumprido. A sua explicação, irmão Shaul, está muito clara. Entendeu? Tá muito clara. Está clara demais. Não tem como não ter dúvida. Assim seja. Papai está falando com nós de uma forma assim, tremenda, né? Irmãzinho Shaul. Oi.
O irmãozinho ali falou, o irmãozinho de Cleito, né, sobre Minas Gerais, né, que está com M de Micael e a letra H, que é de Gabriel. Eu estava lendo uma coisa muito, muito maravilhosa. O irmãozinho pode ler? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 4:19. 1 Coríntios 4:19. 1 Coríntios 4:19. Vamos ler. Sim, muito tremendo. Diz assim, ó. 4:19. Mas, se meu mestre permitir, em breve irei ter convosco e tomarei conhecimento, não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder. Pois o reino de Al não se consiste em palavra, mas em poder. Que preferes? Que eu vos visite com a vara ou com o amor do espírito da mansidão? Exatamente, irmãos. Com a vara ou com o espírito da mansidão? Vara. Exatamente, irmão. Tremenda essa passagem. Gabriel. Tremendo, né? Tremendo, e a gente vê né? que o amor, né? O amor. Assim, porque ele é o sexto e o sétimo, é o amor. Exatamente. Não é MH, é MG. Perdoa, irmãzinha, obrigada por me corrigir. Assim seja, irmãos. Nenhuma dúvida mais, não, irmãos? Irmão Euder, maravilhoso ter irmão na live, viu, irmão Euder? É interessante, irmão Shaul, o MG, porque é Micael e Gabriel e também tem as minas, né? Irmãos, olha só. Trabalha a mina, vamos contar, ó. MG, sinais. MG, Micael, Gabriel. Belo Horizonte, ok? Nós temos um Belo Horizonte, quer dizer, um Alto Monte, Belo Horizonte, tá? DDD 31. DDD de Belo Horizonte hoje é 31, a idade que acha. O AI, né? Hoje o prefixo do mineiro, qualquer lugar do mundo que for, do mundo, é o AI, de trás para frente, e AL. Então, são muitos sinais. Hã? O nome do aeroporto? O nome do aeroporto de Confins. Só que o aeroporto de Confins, ele está numa cidade vizinha, só que todo mundo fala o aeroporto de Belo Horizonte, só que é numa cidade vizinha, só que eles falam o aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto de Confins, aqui no Confins da mais Terra. Um adendo aí? Pode fazer um adendo aí, irmão? BH, BH é Baruch Hashem, adorado seja Yahweh em hebraico. Como é que é o nome? Baruch o quê? Baruch Hashem, em hebraico, é adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh, irmão. Oi, irmã. Aqui em Londrina, a fama de vocês é de hospitaleiros, que está lá em... Hospitaleiros. 1 Timóteo, o ancião seja hospitaleiro, exatamente. Aqui nós hospitaleiros, aqui nós nunca conhecemos uma pessoa que quer dormir lá em casa, não? Exatamente. Exatamente. Assim seja, irmãos. Gratidão, papai, irmão Euder. Eu mesmo já fiz Julie. muito isso, já ofereci muita gente. Já fui muito hospitaleiro. Gratidão, irmão Euder. O irmão Euder olha para mim, olha já escancarando a canjica. Eu fico até sem graça tentando rir. Paulo Shaur. Oi, irmão. Esse que o irmãozinho falou aí, Baruch Hashem, é adorar o nome. Hashem é o nome. É isso, entendeu? Que eu pensei, eu ia meditar nisso daí. Adorado é o nome. Isso, é o nome. Nome e Yal. Um nome tremendo, meu amado. Exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Que assim seja, irmãos. Gratidão pelos irmãos que estão na live. Irmã Adriana, junto com o irmão Bruno, irmã Ana. Irmã Ana agora não é a pequenininha mais, não. É a bonitinha. Irmãzinho Shaul. Oi, como diz a palavra, haverá sinal na lua e nas estrelas, né? E essa semana eu nunca tinha reparado. Eu fui pegar o registro da minha identidade e estava 313. Eu digo, nossa, 300, faz parte dos 300. 313. Exatamente. Irmão Euder, irmão, os irmãos estão todos aí, todo mundo junto aí, irmãos? Quem não me chamou para me poder ir para aí comer um lanche também? Irmão, pediu para você ler Daniel 8,16. Daniel 8,16, vamos lá abrir. Daniel 8,16. Diz assim, ó. Daniel 8,16, ó. Vamos ler Daniel 8,15, né? Quem mandou ler, irmã? Irmão Bruno? Acho que tem alguma coincidência aqui, ó.
O anjo Gabriel explica a visão. Enquanto contemplava essa visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé, diante de mim, viu com a aparência de um homem, e ouvi uma voz humana sobre o que está escrito aqui? O Lai, gritando e dizendo, Gabriel... Uai! É o Uai. É o Uai, irmão. Uai! Você vê, é o Uai. Exatamente, ó. Ouvi uma voz humana sobre o Uai gritando. Gabriel, explica essa visão. Exatamente, o Uai, o sinal aqui de Minas Gerais, né? Uai, sou. Irmã Adriana, não é tchê mais não, viu? Agora é Uai. Uai, sou. Não é tchê mais não. Irmão Robson também, irmão Robson. Não é tchê mais não, viu, irmão Robson? Irmão Marci, agora é Uai, viu? Que assim seja, irmãos. Vou ter que começar a ensaiar já, né? Vou começar a ensaiar, Uai, sou. Quando os irmãos chegarem aí perto de vocês aí do sul aí, não vai com tchê, não, vai com Uai. Aí, você é mineiro? Não, sou mineiro. Uai, sou. Assim seja, irmãos. Vamos fazer a bênção sacerdotal, então? Finalizar mais uma live? Assim seja. Paz de alça, meu irmão. Paz de alça. Vai passar. Paz de alça. Paz de alça. Nós meninos brincando. Paz de alça, gente. Paz de alça. Paz de alça. Paz de alça aí, Gás. Paz de alça, Gás. Nota, tô ficando Paz de animado. alça. Irmão Bruno, paz de alça, irmão Bruno. Assim seja, irmãos. Então, os irmãos, vamos ativar os microfones, irmãos. Vamos ativar os microfones. Paz de alça. O que é bom. Irmãos, não acabaram ainda não. Nós temos que fazer a bênção sacerdotal, viu? Não acabou ainda não. Ativa os microfones aí para fazer a bênção sacerdotal, irmãos. Ativam todos aí. Todos juntos. Vamos lá. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do E Al faça resplandecer seu rosto de ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade. Al, levante para a face, conceda a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Pai. Assim seja feita a vontade do Aleluia. Adorado. Assim seja feita a vontade de Deus. Assim seja irmãos. Assim seja. Meus amados irmãos. Paz de alça, irmãos. Foi maravilhoso. Paz de alça. Bom descanso a todos. De alça a todos. Todos amados irmãos. Você vai falar de Deus aí. Ô, Brino! Vai,